Boa tarde, tudo bom, turma? Como vai? Marcos Gorgel, de novo aqui com vocês, diretor de inovação do iFood, e hoje com a minha amiga Cris. Como é que você tá, Cris? Tudo bem? Tudo bem, é um prazer estar aqui com você. A Cris é diretora de inovação do Visa, e eu não vou explorar demais aqui, a Cris vai contar um pouco o que ela faz na Visa, por que ela tá aqui com a gente. Hoje esse nosso bate-papo está dividido em 3 grandes blocos, a gente vai falar um pouco sobre o processo de inovação como um todo da Visa, a gente vai falar também sobre inovação aberta, como que a Visa se relaciona, por exemplo, aqui com o Cubo, com hubs de startups, e a gente vai falar, obviamente, dado que a gente está num time de inovação, vai falar sobre tendências, inovação e o que está acontecendo, o que vai acontecer no futuro do método de pagamentos. Cris, obrigado demais por ter você aqui hoje. Um prazer, boa tarde. Boa tarde. Eu não queria gastar tempo te apresentando, porque eu queria ouvir de você mesmo. Quem que é a Cris? Como que você chegou aqui? De onde você veio? O que você faz? Então, eu tenho mais de 20 anos na indústria de meios de pagamento e passei por várias áreas, né? Então, desde marketing, produtos, e sempre tive aquele incômodo de focar nas necessidades do consumidor, Maravilha. né? Então, isso me levou a desenvolver outras coisas. Recentemente, passei por uma health tech, sou investidora anjo e sou mentora numa startup chamada Top to You também. E você continua atuando como investidora anjo? Continuo atuando como investidora anjo, Olha, bom saber. com menos foco, porque toda a dedicação agora é o trabalho da Visa. Legal. Qual que é efetivamente o teu papel na Visa? Meu papel na Visa, eu vou falar, articuladora, criando pontes entre as grandes criações, a ciência, para aplicações práticas para o nosso dia a dia. Esse é meu papel como inovação, produtizar novas soluções aí para o meio de pagamento. Tangibilizar o que é a ideia e transformar esse produto. Exato. É isso aí. É isso aí? Maravilha. Então, gente, olha só. Bate-papo hoje com a Cris. A gente vai começar com um bloco de processo de inovação da Visa, tá bom? E pensando assim em ideias, cenários e tudo mais, o cenário como um todo de pagamentos é um cenário que muda muito, muda rápido. O jogo, de certa forma, ele tá de um lado, tá para o outro. Como é que hoje vocês conseguem assim filtrar informação relevante para efetivamente saber o que é oportunidade e o que é, digamos assim, o que é buzz? Tá. Acho que vale pontuar assim, a inovação está no DNA do que a Visa faz, né? Então, acho que o Legal. primeiro passo nosso é que a gente é integrado com todos os setores. Tá. Como a gente faz isso? A gente tem uma área de insights, que é uma área que articula, entende, e não só prepara materiais, como também capta vários materiais que existem ao longo do mundo, radares de futuro, de meios de pagamento. legal. Esse é o primeiro passo, a gente tenta filtrar tudo isso. Para você ter ideia, nesse último trabalho que a gente fez no Brasil, porque a gente lembra que a Visa é uma empresa global, né? Então, a gente tem atuações globais e locais. Aqui no Brasil, a gente pegou cerca de 5 materiais desses densos, fizemos, decupamos o material todo, chegamos em 100 tendências e sinais que afetariam o setor de meios de pagamento. Em quanto tempo, só para ter uma ideia assim? 5 anos. Em 5 anos. É uma coisa louca, a quantidade de coisas que impactam o nosso dia a dia. É Aí é muita claro coisa. que o nosso trabalho aqui é não só priorizar, mas entender a ordem, né, então, assim, dos fatores, né, o que vem Perfeito. primeiro. Então, a gente já, desses 100, a gente baixou para 35, e desses 35 a gente está trabalhando no que a gente chama nosso funil de inovação. Certo. Né? E nosso funil de inovação começa entendendo, aprofundando, porque você não consegue criar nada, produtizar nada, se você não tiver a profundidade no tema. Legal. Então, a gente tem que trazer das nuvens, né, do que é aspiracional, de coisas que vão impactar, para o nosso contexto, nosso cenário brasileiro. Que legal. Ou seja, quase que uma tropicalização de tudo aquilo que está acontecendo no mundo. Exato. Seja uma tendência na China, na Ásia, na Europa, como é que você tropicaliza e traz isso para o Brasil? Exato. E a Visa, a gente atua nas áreas de inovação, né? São 10 centros de inovação no mundo, a gente troca muito. Então, essas tendências que são globais, a gente faz essa troca e cada mercado tenta tropicalizar, entender o contexto de cada um deles. Regionalizar, exatamente. Tá bom. Eu tô aqui, o meu time de Discovery tá aqui dentro também. Acho que vocês devem ter uma área de Discovery Sim. dentro da Visa. Não sei se é exatamente essa área de insights. Não, a área de Discovery já está comigo. Já tá dentro da tua área. Dentro da área de inovação. Você pode contar para mim um pouquinho assim de como que vocês validam o que é tendência, o que é ideia do que está acontecendo lá fora? Então, a gente valida através de pesquisas, de fato, e experimentos, né? Então, a gente olha tanto do ponto de vista de pesquisas e dados, Tá. né? Então, lembra que a Visa tem uma atuação muito importante. Então, os dados que são transacionados com todo o sigilo e toda a questão nos trazem insights, né? Eles geram esses insights também olhando pesquisa ao consumidor. A gente faz pesquisa com os públicos-alvos, sejam elas qualitativas, olhando etnográfica, olhando o comportamento do consumidor,
diários de consumo, enfim, uma série de pesquisas como essa, como também quantitativas para validar esses conceitos que a gente pretende investir para experimentação. Eu Então, tô, elas eu tô duas te coisas. ouvindo aqui, assim, a gente quando É, começou, sei lá, uns 2, 3 anos atrás, a gente estava obcecado pelo livro lá da Amazon, do Working Backwards, né, do é, Customer Obsession. exato. Eu te ouvindo É. aqui, a primeira coisa que tá vindo na cabeça é esse Customer Obsession, de cara, eu vou pesquisar o meu cliente até o fim para entender se isso é realmente uma dor dele. Exatamente. Então, é Customer Obsession. Isso até me Ó, levou, até na minha carreira, né, que você estava falando, me levou até a estudar neurociências, por exemplo. que legal. Então, fiz especialidade em neurociências para entender como a gente pensa, as emoções influenciam a nossa decisão de compra, as decisões são diferentes, os bias de cada um dos tipos dos consumidores, como a gente consegue investigar isso. É Que claro legal. que é uma ciência muito ampla, vasta e complexa, né, mas é importante para a gente alimentar, acho que, o Ó, processo de inovação. esse é um parêntese, É, Cris, mas é curiosidade minha. é. Como é que funciona o teu processo de decisão na hora de escolher um restaurante? E é. Eu Neurociência aplicada aqui à comida. neurociência aplicada. Eu gosto de coisas novas, Tá bom. então eu sempre olho referências enfim, de creators, né, da gente fala da Aham, aham. influenciadores que falam: "Ah, fui nesse, eu fui naquele", isso é muito importante no meu processo de Que decisão, legal. e eu gosto de variar, né, de conhecer. Então a gente mora numa metrópole como São Paulo, Pra que ficar indo sempre no mesmo pra que restaurante? ficar indo sempre no mesmo Ou pra restaurante? que pedir sempre do mesmo É, não, restaurante? eu sou daquela que eu pego, abro o iFood e Deixa deixa eu deixa eu quase descobrir uma deixa eu coisa descobrir nova. uma coisa nova, Olha, mas exatamente. interessante você tá É, falando que esse processo de discovery, ele poderia, de certa forma, estar mais, talvez assim, lúcido dentro do poderia. aplicativo. Adoraria. As ideias já Ó, começando a borbulhar vou por vou aqui. rolar uma roleta lá e pá, vai nesse hoje, Vai por nesse. exemplo. Sorte. É, tipo, não tinha, É, lembra, antigamente no Google, que você tinha o você tá com estou sorte procurando hoje. isso ou estou com sorte nisso? Exato. É, então, Olha, alguma coisa aí vindo ideias nessa surgidas. direção. Depois desse processo de discovery, muito, pelo menos na natureza de inovação, vem uma fase de testes. Uhum. Você pode contar um pouquinho de como é que funciona, assim, testar inovação dentro do métier de métodos de pagamento? Só de falar a frase me dá um medo, assim, do que pode acontecer. Eu acho que não é só medo, é a complexidade, né. Então vou tentar dar um exemplo real Perfeito. aqui. A Legal. gente tem, como eu comecei abrindo falando, né, meu papel aqui é ser uma ponte. Tá. Então vamos imaginar que a gente começa lá em cima com imaginação, né, coisas que vêm por aí. E aí você tem uma camada, que é uma camada que a Visa tem, que a gente chama de Visa Research, que tem toda a parte de ciência, cientistas trabalhando, por exemplo, criptografia com a faculdade de Stanford. Uau. Né, então a gente tem os criptógrafos da Visa, né, em alto nível, desenvolvendo novos protocolos. Tá. Então algo super abstrato para réis mortais que estamos aqui, No nosso né. dia a E dia. aí no nosso dia a dia a ponte é entender, que falar como isso se aplica às Tá. soluções novas. Por que criptografia é importante? Que camada adicional de segurança vai ser colocada? E a gente faz experimentos, aí são testes POCs mesmo, Uhum. de experimentos que a gente faz em cada um dos setores. Nesse caso, a gente está trabalhando, por exemplo, com Drex, né? Então, pilotos Tá. do Drex. Então, como a gente Uau. pega essa criptografia e aterriza aí para o mundo do dia a dia, né? Então, um pouco. Mas Tentei simplificar, mas eu compliquei, né? não, não, mas eu tô entendendo que, assim, no final das contas, antes de escalonar um determinado novo produto ou novo serviço dentro da área de payments, eu tô testando aquilo, eu tô fazendo POCs, Exato. não necessariamente POC de uma startup, mas POCs de um determinado novo serviço ou novo produto. Exato. A gente olha isso Uau. como POCs mesmo, de experimentos nossos locais. A gente até tem dentro da nossa estrutura, a gente olha as duas formas. A gente vai desenvolver internamente, porque nós somos uma tech, Perfeito. né? Uma fintech de 60 anos, né? Uma fintech. Mas Mas então a gente se reinventa a cada dia. Legal. E nessa filosofia, a gente tem toda uma área de tecnologia que é muito avançada. Para você ter ideia, a gente trabalha com AI há 30 anos, Uau. né, com prevenção de fraude, tudo isso. Então, por isso, assim, ó, a gente olha para dentro de casa e fala: faz sentido desenvolver ou faz sentido me conectar com um sistema de inovação aberto e ter mais rapidez e aprendizado mais rápido em alguma situação? Legal. Né? Então, e lembrando que a gente faz isso, mas sempre garantindo segurança dos dados, segurança da informação, que para a Pois gente é. é super sensível, né? Acho Porque que eu fico pouco, imaginando, se eu faço um teste, sei lá, de vou entregar ou não entregar um sanduíche com uma empresa terceira, você tem um nível de risco ali envolvido. Fazer esse tipo de teste dentro do métier de pagamentos me parece, sei lá,
a imaginação me faz imaginar de que envolva mais riscos. A gente mitiga esses riscos usando dados sintéticos. Então, muitas vezes a gente não usa dados de consumidor real, a gente usa esses dados sintéticos para testar esse método e aí a gente acompanha com pesquisa, vai acompanhando. Então, é um processo que ele vai passo a passo para quando for ao público, ele de fato já está testado e validado. E aí é claro que a gente segue melhorando, né? Acho que é um pouco isso. Uma curiosidade que eu não sei se você pode falar, mas se a gente pensar funil de inovação Visa global, quanto que é feito dentro de casa, quanto que é feito com terceiros? Inovação aberta, vamos colocar dessa forma. É um chute, mas seria 80-20, eu falaria. Dentro de casa, 80 e 20 externo. 20 Externo, vamos imaginar assim, é combinado, né? É o combinado porque a gente vai falar um pouco aqui depois, mas assim, é um combinado de várias iniciativas que a gente faz com startups, né? Não só inovação aberta, mas também participam do nosso Visa Ventures, investimentos ou até M&A. Legal. Então, você comentou mais cedo, quando você estava se apresentando, que você foi investidora anjo, ou é investidora anjo de uma health tech. Eu sou também. Ah, você também? Também. E eu fui de VC, então eu gosto muito de acompanhar assim, crescimento de novas startups, vamos colocar dessa forma. Mas tem um determinado momento, ou tem um ponto crasso ali que cara, o que muda quando a startup sai ali de 3, 4, 5 founders, tem 10 pessoas, para efetivamente encontrar um gigante, tipo uma Visa pela frente, e ela escalona e vira uma empresa, entre aspas, já com 100, 200 funcionários. Qual que é o risco envolvido nesse crescimento, de estar próximo de, vou chamar empresas grandes aqui, a gente não é tão grande quanto vocês, mas assim, de uma startup estar próxima de uma grande corp? Eu vejo como um benefício, mas sabendo como lidar com isso, né? Porque eu acho que os tamanhos são muito diferentes, né? Os tamanhos, foco, atenção são muito diferentes. Perfeito. O que eu vejo, acho que o grande diferencial da startup é o nicho, entender a expertise, entender aquele segmento. É profundidade. Profundidade. E a grande corp, então assim, a Visa a gente tem soluções, são milhares, a gente se posiciona como não só infraestrutura tecnológica, segurança, somos rede das redes, de todos os tipos de pagamento. Então são movimentações financeiras que acontecem em qualquer lugar, sejam elas consumidores, grandes empresas, pequenas empresas, governos. Então você imagina a quantidade de movimentações financeiras que acontecem. Perfeito. Então você tem uma série de produtos muito ampla. Certo. Né? Então, quando você está lidando com uma startup muito especializada. Tem então, muito acho que nicho. Muito nicho. Então, para o lado da Corp, é aprender com esse expert. Né? Então, beber dessa fonte. Pergunta aqui que vale pra gente também. Tem que ser humilde essa hora. Super humilde, porque primeiro a gente não sabe tudo, a gente continua, né, a gente aprende todo dia, e essa quantidade de mercados e produtos é humanamente impossível. A gente conhecer em profundidade todos eles. Então a gente consegue articular de forma macro, né? Então, com esse repertório que a gente tem conhecimento do mercado financeiro, a gente consegue propor soluções de uma forma, um zoom out, né? Perfeito. Mas a gente precisa contar com esses founders para entender a fundo cada um dos negócios. Eu vou pegar esse gancho, se você me permitir, e entrar nesse segundo bloco de relacionamento com o ecossistema. O iFood começou a se associar aqui ao Cubo, Itaú, onde estamos agora, e a gente está aprendendo a como se brinca de inovação aberta. Acho que a primeira pergunta é, hoje, para você, para a Cris, o que torna uma startup assim, um parceiro ideal para a Visa? O parceiro ideal é aquele parceiro que é interessado, né? Tem sede de aprender o tempo todo, Legal. quer conquistar novos mercados e vê a possibilidade na Visa de abrir portas. Tá. Porque esse é outro lado, né, que a gente estava conversando um pouco antes, tá? Assim, para a Corp está claro o benefício da startup. Para a startup, o benefício de uma Visa é abrir portas para o mercado global. Né? Então, na hora que a gente consegue entender e fazer esse casamento, e aí você está sempre trabalhando numa solução prática para desenvolver um negócio dentro da Visa. Tá. Né? E ampliando vou falar, resolução dessa dor, né? Perfeito. Que o pagamento é um pedaço. Tá. Mas talvez tenha coisas antes ou depois do pagamento que uma associação com uma startup, por exemplo, possa trazer benefícios, né? Mas por curiosidade, Cris, eu sou uma startup e eu não estou, digamos assim, com interesses agora em mercado global. Vocês estão presentes no mundo inteiro, mas eu estou talvez interessado, não sei, em mais conhecimento técnico, em desenvolver melhor meu produto. Ainda assim eu posso ser um parceiro bom para a Pode Visa? sim. Eu vou falar um pouco do nosso programa. A gente tem o programa de Visa for Startups. A gente tem um programa há 6 anos. Uau. Já passaram dentro da Visa 75 empresas, né, startups aí. E tem essa troca, né? Então, essa troca de aprendizado, mentoria, né? Acho que teve todo esse processo. A gente
segue com ele, né, de uma forma cada dia mais focada em produtos e soluções. Tá. Né, então, ele é interessante. E a gente tem outras iniciativas dentro da Visa também. A gente tem o Visa Everywhere Initiative, que é uma competição global, Tá. que também tem a oportunidade dessas startups se aproximar dos executivos da Visa. E Com tem premiação. com premiação. Então, a última premiação foi na Copa do Mundo, super interessante para os brasileiros, super divertido. Então, tem essa troca e a gente Isso, vê desculpa, que são programas globais ou é do Brasil? o Visa Everywhere Initiative, ele é global, o Visa for Startups, ele é brasileiro. Ele está Brasileiro, aqui no legal. Brasil. Tá. Então, a gente tem esses programas e a gente tem também o nosso dia a dia, né? Que eu acho que é algo que você, Perfeito. trazendo aqui o Cubo, né? A gente também participa, somos mantenedores do Cubo. Perfeito. E essa relação com as fintechs, e muitas vezes as fintechs, a gente abre portas para engajarem com o Visa bem no começo, né? Tá. Então, a gente tem uma área de desenvolvimento de novos negócios, né? Focada em novos, nesse segmento, Tá. né, de atuação que está sempre aberto a fazer negócios e viabilizar. Como viabilizar o negócio? A gente tem que ter um fast track, né, Perfeito. para colocar essas fintechs, dar solução Visa, embarcar soluções Visa desde o começo, quando nascem essas empresas, né? E eu fiquei curioso com o programa, agora você falou o Visa for Startups. Startups, Ele funciona o quê? Como uma incubadora, uma aceleradora? Ele é... Então, ele já foi aceleradora Tá. e hoje ele tem um foco de produtizar. Perfeito. Então, a gente cada dia mais está refinando melhor os desafios, Certo. para que do outro lado a gente saia não só com aprendizado, troca, mentoria, mas que a gente Tá. saia com um produto tangível. Mas a Vou dar um ideia de você exemplo. ter aplicações, várias empresas aplicando, uma seleção de algumas que participam do Exato, programa. é um funil. Então, Que assim, nessa legal. última edição, por exemplo, a gente teve mais de 200 empresas que participaram para a gente selecionar 5. Tá. Dessas 5, vou dar exemplo de dois produtos que a favor. gente está colocando aqui, né? Então, acho Hum. que uma parceria com a Zig, Fantech. Não sei se você conhece a Zig, De que é aceitação, cartão, de... de aceitação em eventos de alimentos Sim, e sim, sim. bebidas. Então, eles facilitam todo esse processo de venda em grandes shows, por exemplo. Perfeito. Então, a gente sabe Isso que com caixa aqui na caixa, cabeça, né? exatamente. Então, nos grandes shows, a gente sabe que um dos grandes dos problemas enfrentados é o sinal, né? Intermitência de sinal. Então, alguns momentos tem, alguns momentos não tem. Isso inviabiliza, por exemplo, você ir direto ao caixa fazer seu pagamento. Então, por isso você tem que Perfeito. pagar naquele totem para você ter um cartãozinho para você ir no caixa. Isso gera Certo. muita dor de cabeça para o consumidor. Aham. Porque aí fica aquele cartão, tem que devolver, que não sei o quê, Pronto, né? você Então, abre a gaveta, tem 7 cartões em casa. então, e aí a solução que a gente está desenvolvendo com eles é justamente você ter um chip que a gente trouxe do nosso Lab Garage aqui, que está aqui no Cubo, Uau. que é utilizado em mobilidade urbana, uma aplicação para esses lugares. Então, a gente trouxe de um ambiente para outro Que para legal. tirar essa intermitência. Então, no fundo, a autorização ela acontece de forma diferida, que a gente fala no momento que não tem sinal, ela é aprovada com risco até o X valor, vai 2 chopps. Aquela. Não, o cara não pode comprar... Não vai comprar tudo, mas ele Entendi. vai ter um limite que ele é flexível, adaptado a cada um dos setores, Legal. né, a cada um dos eventos. Uhum. E aí, quando tem autorização, ela sobe a autorização e você compra automático. Então, isso te corta uma etapa do consumo, né? De você Você ter estava que. falando nos bastidores do Seamless, né? Seamless, exatamente. Isso é seamless. Então, você vai direto ao caixa, agora você vai lá, vai comprar seja enfim, uma bebida, uma água, um refrigerante, o que for, mas você vai direto, você já compra e sai Paga com a e sua sai. Paga e sai de uma forma muito mais simples. Você falou que ia citar 2 exemplos. E o outro exemplo é com a Bitify, né? Que a gente está. A Bitify é uma empresa de tecnologia de tokenização, né? Usando blockchain. Tá. Né, então, eles usam outros ledgers, mas integram, são 12, 13 ledgers que eles têm. A gente está trabalhando com eles uma solução que a gente está chamando de NFT como ingresso. Então, a gente sabe que um dos problemas que a gente tem com o ingresso, a gente está muito, muito apaixonado pelo entretenimento, né? Você está vendo? Tô vendo, legal, bom. Estamos no ano de Olimpíada, vai ter muita coisa acontecendo. E aí, na parte de ingressos, a gente sabe que uma das grandes dores é essa história da questão de você comprar o ingresso ser seu, se vai transferir, se vai ter mercado secundário, se vai ter fraude, quem foi o cambista que comprou, quem comprou. Então, no fundo, quando você traz uma tecnologia que ela é rastreável, né, identificável o tempo todo, você agrega mais valor. Legal. Então, a gente está colocando isso nos ingressos de compra de show. Uau. Né? Então, agora a gente está procurando um parceiro para a gente pilotar. E aí sim a gente tem o experimento. Mas a ideia, o conceito que está por trás é isso. Será assim, que a de gente você... consegue pensar um evento de food acontecendo isso, hein? Vamos discutir. Food vamos Week, pensar. sponsored by Visa, com NFT, Os ingressos são todos gerados automaticamente dentro dessa plataforma. E aí você faz o problema, né, de juntar gente de inovação, fica aqui a gente vai sair né? Vamos fazer uma listinha aqui do lado. Legal, que legal. E essa startup, ela também participou do também programa de vocês. Então a Bitify também participou. Então a Zig e a Bitify ambas participaram do nosso programa. Só por curiosidade, chega ao final do programa, essa startup acontece o que com ela? Ela é...
Não, ela está com a gente. Então, Tá. no fundo, durante o programa, Ela a não é gente. nem comprada, nem investida, ela Não, está não tem compromisso. É parceira. equity free que a gente falou, né? Então, não tem Tá, compromisso nenhum de investimento. Ela se aproxima da Visa, certo. né? E a gente abre portas aí para outras conexões Perfeito. e para o mercado como um todo, né? Para o Tá. ecossistema como um todo. Que legal. Ah, bacana. Esse modelo de vocês é super interessante porque você já gera, né, um alinhamento de expectativa com a startup de que, olha, ao final você vai ter a oportunidade, não Não necessariamente necessariamente. cash ou equity ou alguma coisa nesse sentido. Exato. Legal. Como é que a Visa hoje ela se relaciona ou mantém ativo o relacionamento da Visa com o ecossistema como um todo? Então, a gente está aqui no Cubo, né? Perfeito. A gente participa do Cubo, então a gente participa dos eventos, a gente até tem uma série de eventos aí programados para a gente fazer uma troca. A gente tem visto que essa troca é importante até na profundidade, a gente trazer o tema e trazer startups que estão aplicando, porque a gente, Legal. né, como a gente falou assim, a startup olha muito nicho, expertise, e a gente quer olhar o tema como um todo. Então a gente quer compor isso de uma forma, exatamente, compondo os Perfeito. Legos, né? Então a gente quer compor esses Legos e agregar valor para o ecossistema com informação, né, com troca, com mentoria possível e etc. Então, é assim que a gente Legal. se mantém e a gente. Tem algum programado Não, aqui? não A tenho gente já. ainda, não tenho programado ainda, mas em Ah, breve a gente divulga. o ponto que você falou de É. blockchain é um que dá para enriquecer muito, né? Trazendo expertise, né, Muito, porque assim, a gente vê a liderança da Visa nesse tema, com desenvolvimentos, assim, eu sou bem apaixonada no tema aqui, né? Que Estou legal. representando toda a parte do que a gente está trazendo de blockchain para o Brasil. Uau, E a gente vê uma necessidade do mercado como um todo evoluir, né? perfeito. Porque para você transferir as transações, né, do modo que está hoje para o modo totalmente digital, usando a tecnologia do blockchain, é preciso que não só a moeda esteja lá, mas também os ativos, né? Então, eu acho que o mercado inteiro vai se desenvolver muito nesse Isso lado aqui vai também. render um capítulo 2 da Tá nossa bom, vamos falar conversa, disso. porque eu sou apaixonado pelo tema, É. não conheço do tema, e sempre ficou É. assim, me questionando, cara, como é que a gente vai colocar NFT dentro do iFood? Será que tem E já ali tô com ideias aqui, um ó, olha só. um token que vale um sanduíche ad eterno, enfim. Deve ter É, alguma forma da gente aplicar isso não, dentro de. tem, e a gente vê também uma mudança do mercado. Vou tomar cuidado com as palavras, mas assim, o Tá, NFT deixa de ser aquele hype de marketing tá, para ser um negócio. Então, perfeito. essa aplicação, por exemplo, que eu estou dando de exemplo do Bitify, é uma aplicação que a gente resolve uma dor, que é uma dor de rastreabilidade. Será que esse ingresso é verdadeiro? Será que não é? Será que é ou não é? Então, você tem uma dor real ali. Muito legal. Claro que você pode agregar nesse ingresso, por exemplo, uma camada de loyalty, de fidelidade. Então, quem tem este ingresso Uhum, tem direito a acessar a área VIP. entendi. E vai fazer um shake hands com o artista. Tá. Então, você pode agregar camadas enfim, de fidelidade. Mas é importante que, acho que, discutir o negócio como um todo. Certo. Porque aí sim, acho que vai ter uma aplicação muito mais nativa, né, da tecnologia, né? Eu tô curioso para saber depois as dicas que você vai dar, como que a gente usa isso dentro de food delivery, Tá tá? bom, vou Isso aí pensar eu tô aqui. achando que acho Vai que sair samba vai aqui. ter. Boa. Cara, e um último ponto aqui, Cris, relacionado ao seguinte. Vocês devem ter um ecossistema gigantesco, não só no Brasil como no mundo. Você falou de 200 startups aplicando, 5 selecionadas para o programa como um todo, mas imagino que o relacionamento, dado que foram 6 anos de programa, o relacionamento da Visa com o métier de startup seja, né, gigante. Acho que a pergunta aqui é como é que vocês conseguem acompanhar, né, o crescimento e escalonamento de cada uma dessas startups dentro do ecossistema de vocês? Né, acho que a pergunta colocada de outra forma é, com tanta coisa acontecendo dentro da Visa, como é que vocês dão luz e atenção para aquela startup e ela efetivamente crescer dentro do ecossistema de vocês? Então, a gente tem algumas, não só métricas, mas formas de olhar através dos relatórios que a gente recebe, enfim, de cada um dos mercados, mas Perfeito. a gente se associa com grandes entidades como o Cubo aqui, Tá. e assim vai, né, cada um dos mercados. Você tem que lembrar que, assim, as fintechs são nossos clientes. Então, deixam de ser somente possibilidade de investir no futuro, mas elas se Uhum. tornam clientes no começo. Tá. No mercado brasileiro, sei lá, eu vou dar um número aqui, assim, de cabeça, mas a gente tem mais de 150 bancos, né? E a gente tem 1.200 fintechs. Uau. É um número gigante.
Cada E aí, um micro nicho do micro, segmento. então, assim, isso estou falando o mercado como um todo, né? Então, e aí, essas fintechs, a gente quer que todas elas sejam clientes da Visa, Perfeito. né? Então, a partir daí, elas se tornam clientes e são gerenciadas pela nossa área de desenvolvimento de negócios. Tá. Né? Então, esse é o olhar todo que é para o lado de fintech. Aí a gente faz o acompanhamento, vai acompanhando o crescimento, mas a gente está acompanhando já dentro, como parte do negócio. Entendi. Então, a gente não está olhando só o valuation, a gente está olhando esse negócio crescendo real, porque ele já passa as transações dentro da Visa. Este é um olhar. E tem um outro olhar que é uma, eu vou chamar de soluções e produtos novos que possam complementar a solução da Visa. Certo. Exemplo, aí vem toda uma área de ventures e de aquisição, Uhum. mas um exemplo disso tangível é a nossa aquisição da Pismo, que é Tá. uma plataforma, né, que a Visa comprou por 1 bilhão. Né? Então, Recente, né? é recente, foi autorizado pelo CAD em dezembro. Uau. Então, e aí, enfim, é uma compra, uma estrutura completamente apartada. Tá. Ela é uma compra de Visa International ou algo assim. Mas ela traz, de fato, uma extensão do nosso serviço, porque é uma plataforma de processamento, não só de cartões, mas de core banking. Entendi. Então, a Visa deixa de ser, né, eu estou falando muito aqui de infraestrutura, né? Então, a gente amplia nosso leque de produtos. De né? produtos e Com eles, por serviços, isso exemplo. não necessariamente Brasil, como o mundo. Como o mundo. Então, e a Pismo já está, ela nasceu no Brasil, mas ela já está em vários países do mundo. Aí, Só já. por curiosidade, isso normalmente, quando acontece, nasce da área de inovação? Neste caso, não nasceu. Mas tem casos que sim, não é uma Não é uma regra. não é uma Entendi. regra, depende de cada caso. Porque como a gente tem a área de inovação, olhando todo o engajamento com a inovação aberta, com startups, a gente tem o Visa Ventures Tá. e a gente tem toda a área de M&As. Entendi. Então, a gente E tem aí essas tem 3 sempre áreas. aquele E- gray e- zone de onde... e aí lembrando que é uma empresa global, então as oportunidades surgem de vários lugares. A gente vê também founders de outros lugares. Ou não só founders, mas então se tem um VC por trás, o VC que investiu, não está no Brasil e está em outro lugar, e assim, acho que esse é o caso. Isso é muito legal, porque você deve receber também um monte de mensagem no LinkedIn de, Super, eu sou uma empresa daqui não sei, da Coreia que quero entrar no Brasil. Eu sou uma empresa do Egito que quero começar a fazer processamento de dados. Como é que você tem visto assim o interesse por parte de startups de querer entrar através da Visa dentro do mercado nacional? Então, o interesse é muito grande e a forma de canalizar isso é através do Cubo. Legal. Porque o Cubo ajuda essas startups, né, essas empresas que querem vir aqui para o Brasil, nessa parte de definir processos, o que é necessário, qual é a regulamentação no Brasil. Então, toda essa parte educacional de como entrar no Brasil, o Cubo ajuda muito. Então, por isso a gente faz parte da nossa parceria com eles também. Tá bom. Eu vou partir aqui, Cris, se você me permitir, para o último bloco para a gente falar de tendência, inovação, futuro. E eu não vou ser provocativo, tá? Tá bom. Mas você comentou comigo que esse ano você, infelizmente, não vai estar no South by. Que pena. O que você acha que vai aparecer de coisa muito maluca sobre payments no South by desse ano? Eu acho que não é maluca. O que a gente tem visto, assim, a indústria de meios de pagamento como um todo evoluindo, né? Então, a gente já vê, acho que o ano passado foi inteligência artificial. A gente vê que, ao longo do ano, a discussão foi como aplicar isso para as questões do dia a dia, né? Como a gente usa essa inteligência artificial generativa, né? Porque, como eu te disse, a Visa já usa inteligência artificial há 30 anos, outras formas de inteligência artificial. Para quê? Para prevenção a fraudes, para garantir mais segurança, para melhorar algoritmos, para a gente conseguir, de fato, trazer essa camada de inteligência. Legal. Né? Agora, com a inteligência artificial generativa, a gente tem a linguagem, né? Então, como a gente consegue, não só a gente vê aplicações práticas aí para o mundo de, enfim, chatbot, para atendimento, que a Visa não faz, que lembra que nós somos um negócio B2B2C. Perfeito. Então, é muito aplicável para os nossos clientes, mas a gente vê, por exemplo, aplicações para desenvolvedores, né? Então, dentro da Visa, a gente já ganhou produtividade de 30% utilizando a melhoria dos códigos. Sabe aqueles códigos que são padrões, o boilerplate? Então, na hora de aplicar esses códigos, a inteligência artificial já aplica para esse desenvolvedor. Legal. E a gente está testando agora uma solução de Quality Assurance, para garantir a qualidade dos códigos, identificar erros, para que, sim, o desenvolvedor seja escalado no momento que precise pensar. Né? Estamos falando de tempo, estamos falando de custo. Tempo e custo, e não só tarefas repetitivas que sejam tiradas. Então, eu estou dando exemplo aqui da inteligência artificial. O que a gente vê como próximo passo também é a identidade digital.
A gente falou um pouco aqui, né? Então, a camada toda de identidade digital. A gente vê não só autenticação, mas como a gente vai garantir que você é você. Para Hum, que, neste mundo, que vai ser um mundo totalmente digital, a sua entendi. identidade seja a mesma para você fazer compras em qualquer lugar do mundo, Tá, e seja compras com uma experiência fluida. perfeito. E evite 7 passos novamente Que você para comentou. validar que você é você. Perfeito. Né, então, como a gente faz isso? Com uma camada de inteligência, né, dessa identidade digital e trazendo o Gurgel, assim é ele, está fazendo compras aqui, Pode e aprovar. pode aprovar. E no game X, o Gurgel é o G. Tá, E aí tá lá, e sim, pode fazer essa pode compra, fazer como essa compra. funciona, e tem até umas questões até de segurança mesmo, de interações e tudo isso, né? Então, acho que identidade digital vai ser minha aposta aí com biometria, tudo isso. Legal. Cris, o que você acha que são, assim, principais tendências de tecnologia que têm chamado a tua atenção e a atenção da Visa para os próximos anos no setor de pagamentos? Vou falar de 4 delas. 4. Então, vou Vamos começar lá. com a primeira, vamos lá. E aí, tecnologia abarca tudo, tá? Eu não vou falar só da estrutura tecnológica, mas vamos lembrar que todas as soluções nossas são desenvolvidas em cima disso. Passa por isso. Né? Então, acho que a primeira que é interessante, a gente está vivendo isso hoje, aumentou muito a quantidade de formas de pagamento para pagar e receber. Tá. Né? Então, pense você no seu dia a dia aí, quantos cartões, a gente fala que desmaterializou o cartão, isso são credenciais. Pode ser um QR Certo. Code, pode ser um link de pagamento, pode ser um link do e-commerce, pode ser um relógio, pode ser outro Uhum. gadget, Para até o seu telefone. cartão. Pode até, Até seu até o seu cartão. cartão, que era algo que a gente estava tão acostumado. Legal. E vai além, né? Que a gente está falando de wallets. Wallets, acho que tem centenas de wallets no Brasil. Perfeito. Né? Então, e soluções que acontecem de forma ampla e dão mais opções para o consumidor. Certo. Tanta flexibilidade, né? Acho que escolha que a gente tem pode nos atrapalhar, Pois é. porque a gente fica com muita opção. E aí, tem 2 fatores que a gente vê que são importantes aí. Acho que um é a interoperabilidade. Né, Tá. que é o ponto que eu estou falando aqui. Por que isso? A Visa quer se propor aí, não só visa o mercado, como a gente garante que essas transações sejam fluídas para o consumidor mais uma vez. Perfeito. Né? Então, a gente tem que garantir que se começou numa forma de pagamento, vou transferir para fora do Brasil, isso tudo aconteça em pouquíssimos segundos, milésimos Milésimos. de segundos, e aconteça numa forma, então começa com Pix aqui e seja transferido para uma CBDC de Hong Kong, por exemplo. Tá. Isso tudo aconteça de forma bem fluida, tá? Então, acho que E desculpa, qual o termo que você usou? interoperabilidade. Interoperabilidade. Então, esta é minha, Tá. vou simplificar aqui, esta é a minha primeira tendência, interoperabilidade. Tá bom. Legal. Tá Qual, bom? qual que era a segunda? Então, a segunda é a questão da necessidade do consumidor. Então, essa escolha, a flexibilidade, a gente fica mal acostumado, né? Sim. A gente quer que, assim, essas empresas consigam perceber o que a gente quer e ofereçam soluções que são hiper personalizadas. Perfeito. Então, por isso que eu separo essa em duas, né? Então, a primeira é interoperabilidade e essa segunda eu vou chamar de soluções financeiras sob medida. Sob Legal. medida para você. Algum lugar aqui tá juntando o AI que você falou com isso. Exatamente. Então, e esse sob medida aqui no Brasil também tem uma questão do Open Finance, né? Certo. Então, muitas vezes, se é sob medida e eu vejo valor, eu vou sim compartilhar minhas informações. Tá. Então, eu vou autorizar o meu consentimento dentro do Open Finance. Né? A gente já tem mais de 28 milhões, né, de brasileiros já autorizaram o compartilhamento de dados dentro Certo. da plataforma. E eu vejo valor porque, sim, vai customizar um serviço para mim. Mas você acha que é vou compartilhar desde que eu tenha alguma vantagem? Eu acho que não é o desde que, mas esse vou ter uma vantagem ajuda muito. Tá. Tá? Eu Não é vou compartilhar então por causa disso. por causa disso. Tá. Talvez seja mais. Se for, vou compartilhar só porque alguém pediu, talvez Não, talvez não. Não. A gente até faz isso, né? Se a gente for pensar na nossa fiscal CPF, né? A gente Exato. é um dado que é proprietário individual. Uhum. Né? Mas a gente fala, qual é o seu CPF? Eu falo alto no meio do lugar e não estou nem um pouco preocupada, né, com isso. Perfeito. Né? E às Então, vezes imprime, tá? Não, toma tá, aí o talvez. CPF, É, CNPJ, então, são dados que a gente circula muito facilmente. Então, eu Perfeito. vejo que nesses dados que são simples, o brasileiro não tem essa barreira. Tá. Né? Então, depende, adiciona aí, eu acho que a sensibilidade dos dados, aí sim você começa a pensar e fazer essa avaliação. Tá bom. Vai valer a pena? Então, na nossa pesquisa mostra claramente que, assim, vou dar dados aqui até de Visa, de uma pesquisa nossa de viagem. O consumidor até fala assim, olha, se você vai... você sabe que eu comprei a passagem.
Uhum. Se você sabe que eu comprei a passagem, me lembre de emitir o bilhete de seguro viagem. Uhum. Me lembre da sala VIP da Visa. Me lembre. Então, então ele use meus dados. Você Uhum. viu que eu comprei. A gente até viu, mas não viu, tá? Pra você saber, a gente não sabe o destino, não tem essa Aham. informação, estão dados privados. Mas sabe que comprou A uma gente sabe que passagem. comprou a passagem, né? Então, esses dados privados a gente respeita. E aí, mas quando eu falar, eu quero te falar para onde eu vou. Então, mas se eu desse um abrindo um pouco espaço, mais. eu quero abrir para você. Então, se Legal. você quiser botar um campo lá, eu te falo para onde eu vou, para onde eu volto, como é que vai ser isso. Olha que interessante. Porque vê o benefício Uhum. de utilizar esses benefícios mesmo da Visa ao Pois longo é. da viagem. Nossa, você falando aqui, a cabeça tá indo longe, assim, Então, cara, você tá indo, não sei, vai para um lugar X. Ah, você vai alugar um carro? é a próxima best offer, né? Next É. best offer, né? Que a gente E fala. vai Então, vai. indo, e vai indo, Exato. exatamente. Então, esse é o segundo, a nossa Grande bloco, grande tendência. bloco também. O nosso terceiro, eu vou chamar de infraestrutura aberta, né? A gente falou um Bom. pouco aqui de pismo, né? Mas acho que é o conceito um pouco do microserviço. Certo. A gente vê que em função da dinâmica do mercado e da evolução e pedidos, né, Uhum. de desenvolvimentos muito rápidos, é necessário hoje que as estruturas sejam abertas. Tá. E a gente fala até que é um Lego, né? Porque é quase compor um Lego. Tem coisas que eu posso fazer em casa, agora tem outras coisas que tem um prestador de serviços, né? Que é os Tá. Banking as a Service, né? No caso Perfeito. de pagamentos, BaaS. os BaaS, né? Que podem prover aquele tipo de serviço específico. Tá. Então, vamos imaginar, por exemplo, você é um gateway de pagamentos. Certo. Né? Eu quero adicionar uma camada adicional de tokenização, porque adiciona o quê? Não só segurança, mas aumenta a sua taxa de conversão, sua taxa de aprovação. Certo. Né? Então, sim, eu quero agregar. Quanto tempo demora para fazer isso dentro do gateway? Quanto tempo demora para fazer isso fora? Vou fazer fora. Então, pluga aquele Lego, resolva aquela questão e traga a tokenização, por exemplo, já no gateway de forma quase imediata, né? Então, essa infraestrutura aberta traz essa possibilidade. Mas volta ao ponto que você falou, de novo, if isso não atrapalha a experiência do cliente. Não, no fundo é o contrário até, né? Foco na experiência do cliente, eu vou buscar alguma coisa Perfeito. que seja isso. Tá Então, bom. sempre o O driver drive vai ser... sempre a experiência do cliente. E nesse caso, a tokenização é em função da experiência do cliente, Tá. porque o cliente quer ser aprovado. Mas é de dar mais segurança ao cliente ou dele ganhar algum benefício a mais Não, pela ele traz tokenização? a segurança, traz a sua taxa de aprovação. Perfeito. E aí evita a sua frustração do outro De lado. tentar comprar De e tentar não conseguir. comprar e alguém no meio do caminho, que são alguns Não foi players, tomou a decisão que acha que você tem alguma questão de risco. Pode ser fraudulento, E aí, alguma coisa assim. exatamente, se você adiciona dados e informação, essa decisão deste Entendi. player, ela é muito mais acurada e aprova muito mais. Vou fazer um parênteses antes de você sentar na tua quarta aqui. A gente está falando de um ticket médio hoje dentro do iFood, uma compra de 40, 50 reais. Esse valor é um valor que, digamos assim, pode... Porque eu estou pensando no caso que você falou, sei lá, vou comprar uma passagem para a França, 10 mil reais, alguns layers de validação. É a mesma coisa quando você está comprando um hambúrguer, quando você está comprando uma pizza, um valor relativamente muito menor do que uma passagem aérea? A hierarquia muda de decisões, né? Porque a Certo. gente vê, então, quando são tickets mais baixos, consumos mais instantâneos, é difícil ter casos de fraude específica nesse assunto. Uhum. Né? Então, a gente vê isso muito mais recorrente em tickets maiores. Perfeito. Né? Então, a decisão é diferente, tá? Porque, mas sim, se leva em consideração, por exemplo, se eu sou de São Paulo, moro em São Paulo, porque eu estaria fazendo compra sei lá, em Pedindo Vitória. um iFood em Belém. Em Belém. Na hora que isso acontece, se é um dado que eu vou consumir, não faz o menor sentido. Perfeito. Né? E esse é até engraçado, porque quando eu viajo, por exemplo, eu mudo a cidade, lá em cima, só mudar a cidade, ok, e ele me reconhece que eu tô ali, muitas vezes por a própria transação, né? Porque a partir do momento que você chegou já no aeroporto, o primeiro cafezinho, o meu cartão presente... A Cris está em eu estou Manaus. lá, eu estou em Manaus, por exemplo. Tá Então, bom. aquele cafezinho comprovou que na indústria a gente divide entre cartões presentes e cartões não presentes. Perfeito. O cartão presente, a chance de ser eu mesma é muito maior, porque é um cartão com um chip e uma Físico. antena física, que eu tenho, então, outras formas de validação.
né, o próprio dispositivo que está inserido ali de segurança dentro do cartão. Perfeito. Então, na hora que ele é aprovado, ele fala assim, ela está lá. Tá realmente Ela ali. está lá realmente ali, né? E aí as compras que são em seguida, se eu vou chegar no meu hotel, vou pedir meu iFood, cheguei correndo, aquela coisa toda, ele vai aprovar em Ele seguida. vai aprovar, vai Exatamente. acreditar mais rápido. Vai que você acreditar tá... mais rápido, porque isso tudo Legal. alimenta, né, os decisores Bacana. da compra. Boa, eu Tá te bom? interrompi no teu último. Então vamos lá, para o último. O último é o que a gente chama aqui de globalização das pequenas e médias empresas, né? A gente vê... Então, pense em pequenas e médias empresas que eu vendo, sei lá, roupa, eu vejo uma camiseta. A gente acredita, né, pelas pesquisas que estão mostrando para a gente, assim, que as empresas veem uma possibilidade de expansão e crescimento do seu negócio. Nesses dados, assim, 4 entre 5 empresas, né? Então, 79% aí do nosso Visa Research aí, mostrando que sim, eles têm interesse e vender para fora. Como fazer isto, né? Então tem que habilitar, por exemplo, pagamentos internacionais, tem toda uma questão de logística, uma questão de impostos, o que vai ser feito, né? E a gente vai ajudando essas empresas a expandirem seus negócios. E isso vale também para o inverso. Né, o consumidor brasileiro também está apto. A gente viu isso recentemente nas questões aí de varejo como um todo, né, entrando no Brasil, porque está apto a buscar novas ofertas, novos produtos e que simplifique a nossa vida. E para isso a gente tem também tem que ter um instrumento de pagamento que seja aceito globalmente. Perfeito. Né, para isso. Eu fazer uma compra num site chinês ou vice-versa, uma empresa lá de fora querendo entrar aqui ou eu querendo vender lá fora. Vender aqui, exatamente, como vender lá fora. Isso a gente vê até dentro do próprio Brasil, né? A gente fala muito do varejo, o omnichannel, né, no varejo, mas você tem muitas vezes uma loja no Instagram, que você é de uma cidade X e você vende para o Brasil como um todo, a primeira camada de expansão, né, e a segunda camada de expansão, uma expansão internacional. Uau. Né? Muito caso disso, de empresa nacional vendendo, não sei, Latam, alguma coisa assim? Eu acho que está aumentando. Tá? A gente ainda tem barreiras de logística, de entendimento. Custo de também? Custo. Porque o Brasil, se você pensar, o Brasil é um continente, né? Então você acaba tendo uma demanda interna muito grande e acaba que essas empresas focam ainda no mercado doméstico como um todo. Mas sim tem uma expansão. E a gente vê isso como uma tendência. Então, se eu resumir minhas 4 tendências, interoperabilidade, a personalização aí das finanças para você mesmo, a infraestrutura aberta e a globalização aí das pequenas globalização de negócios. Vocês chamam de SMBs? Chamamos. Tá bom. Chamamos. Que eu não sei com o tamanho de uma SMB comparado ao que a gente chama de um restaurante long tail, é outro business, é outra realidade. Mas eu consigo imaginar um pouco das aplicações que você está falando. A gente tem até duas terminologias que a gente chama também das pequenas e micro pequenas, né? As micro pequenas, né? Então, nesse caso que eu estou falando, abordam mais as micro e pequenas empresas. Tá, porque a gente entende que as grandes já estão, né, já estão equiparadas para isso, e as médias estão num processo muito mais evoluído, muito mais estruturados. Cris, para fechar, vamos lá. Pergunta final, saideira. Vocês são, assim, talvez... Não sei se eu posso falar que o maior player dentro do setor Pode de sim, pagamentos. Somos líderes de pagamentos global. Estou falando aqui com a diretora da maior empresa global de pagamentos do mundo. Vocês têm um papel muito forte dentro de tudo que está acontecendo no setor, globalmente falando. Né? Da sala de controle ali de vocês, quando vocês estão olhando, né, inovação para o mundo como um todo, o que você enxerga, né, como diretora de inovação, que são, assim, o futuro do setor de pagamentos como um todo? E aí eu queria abordar isso menos por um lado de produto ou tecnologia, como você acabou de colocar muito bem os 4 pontos, mas mais como consumidora, e tirando o crachá de diretora e botando o crachá da Cris, pessoa física, para onde que vai futuro de pagamento? A gente estava conversando um pouco mais cedo sobre pay by your face, pay by your eye, by your ring, by your palm. O que você enxerga que vai acontecer com o setor e métodos de pagamento nos próximos 5, 10, 20 anos? O setor está vivendo uma revolução, né? A gente vê no Brasil, é um dos países mais avançados nessa discussão, né, de soluções novas de pagamento, né? A gente sabe que o Banco Central impulsionou essa discussão, um acelerador de novos pagamentos aqui no Brasil, e é super interessante, e a gente surfa essa onda. Então, a gente vê que a gente até tem orgulho, né, de ver que muitas das inovações possam surgir do Brasil, tá? Até para
Um Como player importante. um player importante. Então, eu, como consumidora, o que, que eu espero? Cada dia mais usar meu cartão sem pensar, né? Que a gente fala que é o pagamento embedado, né? Uhum. Porque ele está lá, de alguma forma, inserido na jornada da minha compra. Então, eu deixo de parar, vou lá pagar e volto, né? Então, fazendo Tá. aquela compra, sim, quero continuo com garantia de segurança, que sou Tá. eu mesma. Então, por isso entra as autenticações através de biometria. Então, eu não Tá. ligaria, por exemplo, de estar no meio de uma compra online e fazer essa validação, que seja por íris, seja por Uhum. face, seja pela palma, como a gente vê na Amazon, voz, ou no meu celular, ou qualquer coisa que Uhum. seja, para garantir que eu consiga fazer isso. Tá. O que a gente tem visto também, então acho que isso é um pouco da gente falar pagamentos sem fricção, Certo. né? E que me tragam soluções para aquela necessidade. Então, se eu não tenho crédito, por exemplo, naquele momento, Uhum. vem alguém me oferecer aquele crédito mais barato. Quase que instantaneamente. Quase que instantaneamente, Perfeito. a melhor oferta, que eu também quero a melhor oferta, já tomei a decisão por Lógico. mim, né? A melhor oferta ali para continuar minha jornada, por exemplo. Certo. Né? Então, algo que facilite e agregue valor ali no meu negócio, na minha vida pessoal. Perfeito. Acho que Mas agora, se você me permitir explorar aqui os últimos segundos, você está falando bastante de segurança, né? De seamless transaction e tudo mais. Mas você acredita que, por outro lado, existe uma questão, talvez assim, de os benefícios atrelados ao método de pagamento que você vai escolher usar, ele possa influenciar a decisão do usuário de, nessa situação de compra eu vou usar o método A, nessa situação de compra eu vou usar o método B? sim. A gente vê isso claramente. Então, assim, a gente tem uma linha de produtos, né, que a gente fala de alta renda. Eu vou dar um Certo. exemplo do Infinite. Tá. A gente vê claramente, por exemplo, a escolha para usar a sala VIP, né? Uhum. Então, que Certo. cartão me dá acesso à sala VIP? Que cartão me dá a um Perfeito. programa de fidelidade com Tá. melhor pontuação? E também nesse aspecto, o consumidor também tem o que a gente chama aí de muitas opções, né? Uhum. Como escolher o melhor produto para aquela situação. Certo. Né? Então, talvez algo que eu posso imaginar aí como consumidora é olhando a inteligência artificial ajudando nessa escolha. Nessa Então, situação, isso aqui é mais interessante. naquela situação, talvez aquele outro Tá. Visa seja mais interessante. Aqui eu vou usar o Legal. Infinity, aquela outra situação vou usar aquele outro Visa, por exemplo. Sempre Bom, Visa. interessante. Sempre Visa. Olha Desde lá. que seja Visa, pode ser, tá bem tranquilo. Cris, queria te É. agradecer mais uma vez pelo É. teu tempo, pela tua atenção, pela aula que você deu pra gente sobre métodos de pagamento. E eu queria, se possível, que a gente encerrasse com duas coisinhas. A primeira, você como consumidora e usuária do iFood, que tipo de benefício faria você falar, putz, esse método de pagamento para mim seria sensacional? E dois, como diretora de inovação da Visa e responsável por um programa tipo o Visa for Startups, que dica você daria para uma startup para ela se relacionar com vou chamar com uma Big Corp como a Visa? Tá bom, então vamos lá. A primeira, Né, bom, método de pagamento dentro do iFood. método de pagamento dentro do iFood. Então, o que eu gostaria, assim, eu adoro ser mimada. Tá bom. Sou uma consumidora bem mimada. Tá. Então, além do serviço exemplar, né, de entrega, garantir o horário, né, o tempo da entrega programada, tudo isso, me surpreender. Certinho. Certinho, talvez até me surpreender. Para mim, tempo é algo muito importante. Tá. Vir uma surpresa, mas uma surpresa alinhada com o meu gosto, a minha hiperpersonalização. Então, assim, o Legal. que eu consumi no último. Então, você vai me mandar alguma coisa a mais alinhada com Com o teu o histórico meu de histórico. compras. Então, é um Entendi. mimo, mas Uhum. algo que possa me surpreender. Falar, então, sim, eu quero escolher esse método de pagamento que vai trazer sempre esse algo mais para mim. Legal. Algo simples, mas que me veio à cabeça agora. As ideiazinhas ali. Acho que essa é a primeira questão. Legal. Em relação às startups, eu acho que o engajamento com a Visa, por exemplo, brilha muito os olhos na hora que a gente vê não só a paixão do founder pela ideia, pela execução daquela ideia, a articulação, Certo. mas também como isso agrega valor para o nosso negócio. Tá. Porque, assim, a gente tem, cada dia mais, assim, a gente vê que o mercado brasileiro tem muitas opções de startups. A gente sabe que agora a bola da vez talvez esteja no B2B, né? Nos negócios Aham. B2B, você vê muita startup pivotando para o modelo B2B, né, Perfeito. como solução, mas a competição é muito grande. Tá. Né? Então, dentro dessa competição muito grande, o que sobressalta é alguém que consiga, trazendo expertise daquele nicho, daquela solução, como isso adiciona
amplia o leque de oportunidades que a Visa tem, de soluções que a Visa Perfeito. tem. Então, fazer esse olhar, né, humildade dos dois lados. Eu Esse acho que é um ponto pouco acho que isso. é É humildade dos dois perfeito. lados, porque assim, a gente sabe que o expert do assunto é o startup, só que o expert do negócio está do lado da Visa. Então, Perfeito. portanto, a gente aprende todo dia. Então, essa troca com esse ecossistema é super rico pra gente. Vou resumir isso assim, como humildade dos dois lados para os dois poderem aprenderem juntos. Exato. Aprendermos Maravilha. juntos. Gente, Muito bom. essa foi a aula É. da Cris, diretora de inovação da Visa, para vocês, tá bom? Obrigado, até a próxima, gente. Um abraço, até mais. Tchau, tchau. Obrigada.